Hoje de manhã a torcida do Flamengo foi até a porta do CT, esperou, cobrou, gritou e nenhum jogador teve coragem de aparecer. E se você quer acompanhar cada capítulo dessa crise em tempo real, porque ainda tem muito capítulo pela frente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quem foi dar satisfação foi o chefe de segurança do clube, um homem que trabalha no Flamengo desde 1978. Olha o que aconteceu com seus próprios olhos. Você viu a torcida na porta cobrando, gritando com faixas. E do outro lado, o segurança de 1978 foi o único que teve coragem de aparecer. Pensa nisso. O clube tem jogadores que ganham 1,8 milhão de reais por mês. Tem um técnico que ganha 2 milhões de reais por mês. Tem um diretor executivo contratado na Europa para modernizar o futebol do clube. E quem foi falar com a torcida foi o segurança. Isso diz tudo sobre o momento do Flamengo. Menos de 36 horas após a derrota para o Lanús no Maracanã, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta manhã de sábado. E a recepção não foi tranquila. Cerca de 50 torcedores das organizadas Torcida Jovem e Raça Rubro-Negra foram até a porta do CT com faixas, gritos e uma raiva que estava guardada desde a Supercopa. A polícia foi chamada. O clima era hostil. E aí vieram as frases que vão ficar na história desse momento do Flamengo. Salário em dia, porrada em falta, boto incompetente, diretoria amadora, Felipe Luiz e suas metodologias. Cada frase dessas é uma facada num aspecto diferente do clube. Uma pro elenco, uma pro diretor, uma pra diretoria, uma pro técnico. A torcida não deixou ninguém de fora. E isso é importante entender. Esse protesto não foi improvisado. A torcida jovem e a raça rubro-negra combinaram nas redes sociais na noite de ontem, logo após o apito final da Recopa. Em menos de 12 horas organizaram transporte, fizeram as faixas e foram até o Ninho. Isso não é raiva passageira de redes sociais. Isso é organização. Isso é movimento. E quando a torcida organizada do Flamengo se organiza para cobrar, historicamente o clube sente. Foi assim em 2008, quando a pressão da torcida acelerou mudanças na diretoria. Foi assim em 2012, quando as organizadas foram decisivas na eleição de Bandeira de Melo. E foi assim hoje, quando 50 pessoas na porta de um CT mandaram um recado que chegou aos ouvidos de todo mundo dentro daquele clube. E tem um detalhe que a maioria das matérias está ignorando. Jorge Carrascal chegou ao CT de carro e a torcida fechou o veículo dele na entrada. O colombiano foi o jogador mais cobrado de toda a manhã. Por que Carrascal? Porque ele é símbolo do que a torcida mais odeia agora. Um jogador que ganha bem, aparece pouco e some nos jogos grandes. Na final da Recopa, Carrascal foi titular, sumiu, não interferiu, saiu sem deixar saudade. E hoje a torcida foi cobrar na porta de casa. Mas aqui vai um dado que a maioria não sabe. Carrascal chegou ao Flamengo em 2024 como uma das maiores apostas do clube. Velocidade, drible, criatividade. A torcida vibrou na apresentação. Em 2025 ele teve momentos bons, gols importantes, assistências que fizeram diferença em jogos do Brasileirão. Mas em 2026 ele regrediu, sumiu dos jogos decisivos, perdeu espaço para a plaga. E nas duas finais que o Flamengo perdeu foi praticamente invisível. O jogador que a torcida amava virou alvo de protesto em menos de 2 meses. Isso não é acidente, isso é sintoma de um elenco que perdeu referência. Quando nem os jogadores que a torcida gostava conseguem se salvar da insatisfação coletiva, o problema é maior do que qualquer indivíduo. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo dentro do Ninho, que explica esse silêncio todo. Segundo a apuração do Nefla, os jogadores souberam a escalação da final da Copa somente antes do aquecimento. Não no dia anterior, não na manhã do jogo antes do aquecimento. Felipe Luiz tem o hábito de revelar o time apenas na preleção, e na decisão contra o Lanús. Isso gerou desconforto real no elenco. Imagina você ser atleta profissional, estar numa final continental e descobrir que vai jogar faltando menos de 1 hora para o apito inicial. Isso não é metodologia, isso é falta de comunicação. E tem mais, as conversas de Felipe Luiz com o elenco se restringem a um grupo de 6 líderes: Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandro. O resto do elenco fica de fora. Quando um técnico só fala com 6 jogadores num elenco de 30, ele cria 2 times dentro do mesmo clube, os que sabem e os que ficam esperando. Isso é veneno lento dentro de um vestiário. E o mais assustador é que esse modelo funcionou em 2025. Funcionou porque os 6 líderes eram referências absolutas, porque o elenco estava entrosado, porque os resultados vinham. Quando os resultados param de vir, o mesmo modelo que sustentava vira problema.
Os jogadores que ficavam de fora toleravam o isolamento quando ganhavam títulos. Agora que os vícios chegaram, a tolerância acabou. É por isso que a crise do Flamengo não é só de resultado, é de ambiente, é de vestiário, é de confiança. E nenhuma contratação resolve isso. Nem Luiz Henrique nem ninguém. O que resolve é comunicação, liderança e jogadores saindo para olhar nos olhos da torcida, o que não aconteceu hoje. E aí você entende por que nenhum jogador saiu para falar com a torcida hoje de manhã. Não é só medo de apanhar verbalmente, é porque o vestiário está estremecido por dentro, é porque tem jogador insatisfeito com a comissão técnica, é porque o clima interno não está bom. E sair na frente da torcida brava com o vestiário rachado é a pior combinação possível. Na minha opinião, o silêncio dos jogadores hoje foi o maior erro que poderiam cometer. A torcida do Flamengo aguenta a derrota, aguenta a fase ruim, aguenta vice. O que a torcida do Flamengo não aguenta é indiferença. E hoje, ao se esconderem atrás do portão do ninho, enquanto segurança dava satisfação no lugar deles, os jogadores mandaram uma mensagem que vai machucar muito mais do que qualquer resultado. Eles não estão nem aí. Tem uma frase numa das faixas de hoje que resume tudo. Salário em dia, porrada em falta. Essa frase não é só raiva, é um contrato quebrado. A torcida do Flamengo sustenta esse clube. Compra ingresso, compra camisa, assina streaming, gera os bilhões que pagam esses salários. E quando ela vai até a porta do CT pedir explicação, ninguém aparece. O Flamengo joga amanhã contra o Madureira pela semifinal do Carioca. É o segundo jogo. O Flamengo já ganhou o primeiro por 3-0. Mas depois do que aconteceu hoje de manhã, o resultado de amanhã vai ter um peso diferente. Porque se o Flamengo entrar em campo sem intensidade, sem raça, sem a cara de quem quer responder dentro de campo, a próxima manifestação na porta do Ninho vai ter muito mais que 50 pessoas. E aí nem o Pinheiro, funcionário do clube desde 1978, vai conseguir segurar. Me fala nos comentários uma coisa só. Você acha que algum jogador deveria ter saído para falar com a torcida? E se você quer acompanhar cada capítulo dessa crise em tempo real, porque ainda tem muito capítulo pela frente, se inscreve no canal e ativa o sininho.